Fala galera, aqui quem fala é Thiago Adamo e eu tô aqui pra vocês pra fazer um vídeo surpresa. Não é Pixel J Studio, não é um vídeo falando uma coisa especial, só pra falar um pouquinho dos fones de ouvido que eu uso aqui no estúdio. Aproveitando que eu comprei um fone de ouvido hoje, eu acabei de comprar aqui esse fone da Sennheiser, o HD201, que tá aqui na minha mão. Um fone que não é o ideal para estúdio, é um fone ideal para você escutar música num iPod, escutar música normal. Mas aproveitei que comprei esse fone para mostrar para vocês e explicar para que eu vou usar ele. Isso eu vou explicar um pouco mais para frente, mas para explicar os fones de ouvido que eu uso aqui no estúdio. Primeira pergunta, Thiago, você usa fone de ouvido no estúdio sempre? Acabo que uso sempre aqui no estúdio fones de ouvido para produzir meus áudios. Por que eu faço isso? Basicamente eu faço isso porque aqui eu não tenho uma acústica bacana para fazer a mixagem e a masterização dos meus áudios usando apenas os monitores de áudio, que são essas caixas que você está vendo agora aí no vídeo. Basicamente os monitores de áudio são os ideais para que seja feito isso aí, porque você acaba ouvindo o som muito mais amplo. Mas aqui eu não tenho condições acústicas ainda, eu vou acabar fazendo essa parte de isolamento logo aqui, mas eu faço isso utilizando o Studio Maximal do meu grande amigo Cristiano Prazeres, que palestra junto comigo também, e lá ele tem todas as condições, tem até um monitor de áudio muito melhor que o meu Audify é bem vagabundo, eu uso mesmo só para ter o que? Referência. O que é mixagem, para você que não conhece muito? Mixagem é basicamente acertar efeitos de cada uma das pistas sonoras de uma música. O que são pistas sonoras? É cada um dos instrumentos, efeitos diferentes que eu tenho numa música. Aí você vai perguntar para mim, o que é masterização? É bem complexo o conceito de masterização, mas basicamente é fazer com que a música esteja fiel em cada equipamento de som que ela fosse executada. Então, por exemplo, eu vou executar numa TV de tubo, por exemplo. A música tem que ser escutada com a mesma fidelidade do que escutada num fone de ouvido de, sei lá, $300, que é um fone profissional, um fone feito para a galera viciada em áudio, que são os audiófilos, que é o caso, por exemplo, deste fone aqui, da Beyerdynamic, o DT990 Premium, que é o fone que eu usava, inclusive, para produzir música, até ele dar um probleminha aqui num dos lados, eu preciso até levar ele para arrumar. Mas basicamente é isso. A masterização é você fazer ele rodar tão bem nas caixas de som do seu celular velho até num super sistema de 7.1, Dolby, o que você puder colocar. Então a masterização ela é fazer com que a música soe bem em todos os equipamentos que ela for proposta para ser executada. Bacana? Entenderam o que é masterização? Espero que tenham entendido, porque é um conceito bem complicado. Agora continuando sobre os fones. Qual fone você usa para produzir música? Para produzir, para masterizar, para mixar, eu uso esse aqui, ó, o KNS 8400 da KRK, uma marca muito bacana. Esse fone aqui é muito confortável, ele tem um cancelamento de áudio externo muito legal, ou seja, não vaza muito som externo para cá. Muitas vezes as pessoas me chamam aqui no estúdio, eu acabo nem ouvindo, toca interfone aqui, eu não consigo escutar porque eu tô com esse fone, e esse fone é muito bom, muito confortável. Esse material aqui é muito bom mesmo. Ele tem a vantagem de eu poder trocar o cabo caso ele dê problema. Ele tem um controle de volume bem bacana aqui, ó, o controle de volume dele. E como todo ótimo fone, você vê que ele é banhado a ouro aqui no seu conector. Esse conector aqui nós chamamos de conector P10, certo? E nós temos um outro conector menor, que é o que eu chamo de conector P2. A maioria dos equipamentos de áudio para casa usam esse aqui. A maioria das placas de som, equipamentos profissionais, mesas, usam esse conector aqui. Esse aqui é o fone que eu uso aqui no estúdio, porque é um fone que a gente chama, na música, ele é um fone flat. Ele é um fone que ele mostra o som, você consegue escutar o som com a mesma fidelidade em todas as frequências. Quais são as frequências mais comuns aqui que a gente usa no som? Grave são as frequências baixas, médio, uma frequência média, assim como a maioria das vozes
masculinas e femininas, elas saem numa frequência média, e agudo, que é uma frequência alta, são as vozes mais fininhas aí, certo? Então o que acontece? Esse cara aqui é o que eu uso para produzir músicas. Por quê? Porque enquanto eu estou criando, é importante que eu tenha fidelidade, certo? Mas quando eu vou masterizar? Quando eu vou masterizar, eu usava muito esse cara aqui para criar, certo? E esse outro para masterizar, porque um som que tem mais fidelidade, um fone mais confortável é melhor quando você está criando. E aí quando você for masterizar, quando você for mixar, é interessante você usar um cara que tem mais fidelidade. No final da masterização, é legal você ouvir em todo o equipamento que você tiver condições, e equipamentos de qualidades diferentes. Esses dois fones que eu mostrei agora, o fone da KRK e o fone da Beyerdynamic, o DT990 Premium, eles são fones caros, ou seja, eles são fones que nem sempre são baratos de conseguir, e se você está começando, eu nem recomendo que você comece comprando um fone super caro, tá? Esse tipo de fone, ele sempre mostra o lado bom. Então você pode fazer uma mixagem maravilhosa para esses fones top e chegar num sistema um pouco mais tímido, um sistema um pouco mais simples, ou um sistema que mascara as frequências, como por exemplo esse cara aqui, ó, esse fone que eu comprei hoje aqui da Sennheiser, ele tem, pelo que eu li, né, de documentação dele, que vem escrito na caixa, que ele tem as frequências graves com mais acento, que é o confortável para você ouvir uma música eletrônica, por exemplo. Por exemplo, os fones da Dr. Dre, o Beats, eles têm uma frequência grave muito mais acentuada. Então é legal você ter uma referência dessa aqui no estúdio. Para quê? Para que você consiga saber o que uma pessoa que vai ouvir no fone de ouvido, por exemplo, quando você fizer uma música, o que essa pessoa vai escutar. E nisso você acaba até mudando a mixagem. Última pergunta. Qual fone que você usa para fazer os seus DJ sets? Para fazer os DJ sets, nós precisamos de fones extremamente duráveis. E esse cara aqui, ó, me acompanha desde 2008. É esse fone aqui, ó, da Technics, uma marca super conhecida para DJs e faz grandes equipamentos de disco, né? Que é esse Technics aqui, ó. Technics muito bacana, é o RPDH 1200, nem lembrava mais a procedência, o modelo dele. E você pode ver que ele é todo diferentão. Eu consigo... Para que isso? É para quando eu for escutar um som, quando eu for fazer uma mixagem de DJ, eu possa ficar ouvindo apenas um lado, porque às vezes os DJs, para não ficar muito chato, eles acabam a cada música, por exemplo, eu tô tocando a música de um deck de um lado, eu escuto esse deck, eu vou trocar de lado, escuto outro deck. Então o que acontece? Ele é bem maleável, eu consigo manusear ele de uma forma muito boa, tá? Ele não é muito confortável, ou seja, não dá para você passar horas produzindo com ele, mas ele é muito bom no que ele se propõe, que é a funcionalidade, né, na hora da mixagem das músicas do DJ, como eu mostrei no outro fone. O cabo também é completamente substituível, tá? É um fone muito bom, eu tenho ele faz tempo já, todas as vezes que eu fui tocar como DJ eu usei esse fone, e ele tem uma característica: como você vai estar mixando para DJ num lugar onde o som é muito alto, e o que importa na mixagem de DJ basicamente são os graves, são as batidas. A frequência grave desse fone aqui, ó, ela é muito alta em relação às outras frequências. Então não é confortável para você produzir música, não é confortável para você ouvir, mas ele é muito funcional na hora de mixar. Então esses são os fones que eu tenho aqui no estúdio, tá? Eu acabo que eu uso fones vagabundíssimos, aqueles fones que vêm com iPhone, por exemplo, durante uma mixagem. Para quê? Para ter referência. E fala pra mim aí, você, nos comentários, o que você achou
desse vídeo que eu fiz falando dos fones, se você achou bacana, se você quer que eu faça mais vídeos explicando um pouquinho os equipamentos que eu tenho aqui no estúdio, tá? Usa aqui os comentários para falar isso. E se você produz música, começa pelo fone mais simples. Quando eu comecei a produzir, eu comecei com o fone mais simples que eu tinha. E aí depois, obviamente, eu comprei fones melhores e estudei um pouco mais sobre áudio, até para entender qual o melhor fone que eu poderia utilizar. Beleza? Até o próximo vídeo e um abraço.